O que Abraham Lincoln, Freud ou aquela pessoa que você conhece que sempre quer salvar todo mundo tem em comum? Todos eles tinham complexos psicológicos que moldaram completamente suas vidas. E a verdade é que você também tem pelo menos um deles. Nos próximos minutos, vou revelar os 8 complexos mais comuns e como eles podem estar controlando sua vida sem você perceber. Tópico 1. O complexo de Édipo e Electra. Você já parou para pensar por que algumas pessoas sempre se envolvem com aquele mesmo tipo de pessoa? Ou por que certas dinâmicas familiares parecem se repetir geração após geração? A resposta pode estar em uma descoberta controversa que um médico austríaco fez há mais de 120 anos e que ainda explica muito sobre nossos relacionamentos hoje. Veja se isso soa familiar. Uma mulher que sempre se apaixona por homens emocionalmente distantes, exatamente como seu pai era. Um homem que busca parceiras que o cuidem e organizem sua vida, reproduzindo a dinâmica que tinha com sua mãe. Ou aquela pessoa que jura que nunca vai ser como seus pais, mas acaba repetindo os mesmos padrões sem perceber. Coincidência? Freud diria que não. No final do século XIX, Sigmund Freud estava observando seus pacientes quando percebeu algo intrigante nas crianças entre 3 e 6 anos. Inspirado pela tragédia grega de Édipo Rei, aquela história do cara que mata o pai e casa com a mãe sem saber, ele descobriu padrões que mudariam para sempre nossa compreensão da mente humana. Ele notou que os meninos desenvolviam uma espécie de paixonite pela mãe e viam o pai como um rival a ser superado. E o mais intrigante dessa história é que o próprio Freud observou que tinha esse mesmo complexo, inclusive analisando rivalidades paternas em suas próprias cartas e diários pessoais, como relatado em correspondências com o médico e amigo Wilhelm Fliess. Nelas, ele frequentemente discutia as tensões e os sentimentos que tinha em relação ao seu pai, o que de fato contribuiu para a base da teoria. Agora, Carl Jung, discípulo e depois rival intelectual de Freud, olhou para essa teoria e pensou: espera aí, e as meninas? Em 1913, ele propôs o complexo de Electra, inspirado na personagem grega que conspirou para vingar a morte do pai. Segundo Jung, as meninas passariam por uma dinâmica similar, mas invertida: atração pelo pai e rivalidade com a mãe. Imagine uma menina de 4 anos declarando que vai casar com o papai quando crescer, enquanto olha desconfiada para a mãe. Segundo a psicanálise, esses complexos não são apenas fases fofas da infância. Eles podem influenciar profundamente como nos relacionamos na vida adulta. Pense nisso. A mulher que sempre escolhe parceiros autoritários pode estar repetindo, sem perceber, a dinâmica com um pai dominante. O homem que evita relacionamentos sérios talvez ainda esteja competindo inconscientemente com outros homens, como fazia com o pai durante a infância. Conflitos constantes com colegas do mesmo sexo podem ser ecos de antigas rivalidades familiares. Freud documentou esses conceitos detalhadamente em obras como A Interpretação dos Sonhos, de 1900, e 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, de 1905. Mas alguns especialistas da psicologia contemporânea não engolem essas teorias de forma integral e argumentam que esses padrões têm mais a ver com dinâmicas de apego e socialização do que com desejos inconscientes. Independentemente de você acreditar ou não em Freud, uma coisa é certa: nossas experiências familiares moldam profundamente quem nos tornamos. A diferença é que hoje sabemos que não somos prisioneiros desses padrões. Com consciência e trabalho, podemos reescrever nossa história. Pesquisadores como Melanie Klein expandiram essas ideias, mostrando como relações precoces influenciam nossa capacidade de amar, confiar e nos relacionar. Erik Erikson foi além, criando estágios de desenvolvimento que consideram toda a vida, não apenas a infância. Talvez o mais fascinante seja perceber que, mesmo 120 anos depois, ainda estamos tentando entender por que fazemos as escolhas que fazemos no amor. Freud pode ter errado em muita coisa, mas acertou em uma. Somos seres muito mais complexos e influenciados pelo passado do que gostaríamos de admitir. Mas calma, que isso é só o começo. Porque quando falamos de complexos que mexem com nossa autoestima, aí a coisa fica ainda mais interessante. Tópico 2. Complexo de inferioridade. E por falar em autoestima, vamos direto para o complexo de inferioridade. Esse aqui é um clássico que quase todo mundo já sentiu na pele. Alfred Adler foi quem descobriu essa dinâmica fascinante. E olha que genial. Ele percebeu que esses sentimentos de não ser bom o suficiente na infância são justamente o que nos impulsiona a conquistar coisas incríveis. É como se fosse um combustível interno, sabe? Quando alguém se sente inferior, automaticamente busca compensar isso de alguma forma. O problema é quando a dose passa do ponto. Aí pode virar um ciclo vicioso de baixa autoestima e perfeccionismo que não tem fim.
Quer um exemplo que vai te surpreender? Abraham Lincoln. O complexo de inferioridade moldou completamente a vida desse homem. Ele nasceu numa família pobre, se sentia inadequado por causa da origem humilde, e isso o motivou a ser autodidata. Estudava à luz de velas porque não tinha condições melhores. Biografias como Team of Rivals revelam como ele vivia com melancolia e inseguranças profundas sobre não ser suficiente. Mas foi justamente esse sentimento de inadequação que desenvolveu nele uma empatia gigantesca, que depois se tornou sua maior força como presidente. O mais fascinante do complexo de inferioridade, ele pode ser tanto seu maior inimigo quanto seu melhor amigo. Por um lado, te motiva a conquistar coisas extraordinárias. Quantos grandes líderes, artistas e inventores não nasceram dessa necessidade de provar seu valor? Por outro lado, pode te arrastar para a depressão, ansiedade e uma busca insaciável por aprovação. Adler documentou isso perfeitamente em Study of Organ Inferiority and its Psychical Compensation, em 1907. Mas espera aí, porque tem gente que vai para o extremo oposto e desenvolve algo ainda mais perigoso e fascinante. E quando o complexo de inferioridade vira do avesso? Aí nasce o complexo de superioridade. Adler foi brilhante ao perceber que muitas vezes essa sensação de ser melhor que todo mundo é só uma máscara bem elaborada para esconder inseguranças profundas. É tipo aquela pessoa que precisa sempre ser a mais inteligente da sala, ou que não consegue admitir um erro sequer. Parece confiança, mas na verdade é supercompensação. O cérebro tentando equilibrar aquele sentimento de inadequação lá do fundo. E olha, isso pode levar tanto ao sucesso quanto ao isolamento total. Um exemplo que todo mundo conhece? Donald Trump. O cara é praticamente um manual ambulante de complexo de superioridade, sempre se proclamando o melhor em tudo. O melhor presidente, o melhor empresário, o melhor negociador. Livros como Fear, do Bob Woodward, documentam essa necessidade constante de se colocar acima dos outros. Mas repara, por trás de toda essa retórica grandiosa, existe uma necessidade desesperada de validação e reconhecimento. É exatamente isso que Adler descreveu em The Neurotic Constitution, em 1912. Essa máscara de superioridade escondendo inseguranças profundas. Aqui vem o paradoxo interessante. O complexo de superioridade pode até gerar liderança carismática e conquistas impressionantes, mas tem um preço alto. Essas pessoas frequentemente acabam isoladas porque ninguém aguenta conviver com alguém que sempre precisa estar por cima. Além disso, pode levar a comportamentos abusivos e manipulativos. Afinal, se você é superior, os outros são inferiores, né? E aí que mora o perigo. Mas calma, porque tem complexos ainda mais intensos que podem fazer a pessoa acreditar que todo mundo está contra ela. Tópico 4. Complexo de perseguição. Agora vamos para um que é de arrepiar, o complexo de perseguição. Esse aqui não é bem um complexo como os que vimos antes, mas sim um sinal que pode aparecer em vários problemas de saúde mental. A pessoa fica com a certeza de que estão tramando contra ela, que existe uma conspiração enorme para prejudicá-la. Parece coisa de filme, mas é mais real e difícil do que você imagina. Desde o século XIX, os psiquiatras já falavam sobre isso. Hoje, sabemos que pode ser um sinal de condições sérias como esquizofrenia paranoide, transtorno delirante e outras condições mentais. Para a pessoa que vive isso, aquilo é 100% real e ameaçador. Você já deve ter visto essa situação retratada de forma brilhante no filme Uma Mente Brilhante, que conta a história real do John Nash. Um matemático genial, ganhador do Prêmio Nobel, Nash vivia com a sensação terrível de que agentes do governo estavam atrás dele. O filme e a biografia de Nash nos mostram como essa paranoia vai, aos poucos, tomando conta da vida da pessoa. Ela começa a ver coisas onde não existem, a interpretar olhares e gestos como ameaças diretas. É um sofrimento enorme que atinge mentes brilhantes e corações sensíveis, e ver a dor real por trás disso é de cortar o coração. O mais assustador do complexo de perseguição é como ele pode levar ao isolamento total, ou até mesmo à agressão. Quando a mente se convence de que o mundo é um campo de batalha e todos são inimigos, a pessoa tende a se afastar dos outros, ou, infelizmente, a atacar. Forma-se um ciclo vicioso. Quanto mais a pessoa se isola, mais suas desconfianças de que algo está errado se confirmam, alimentando ainda mais a paranoia. E a grande diferença aqui é, ao contrário dos complexos que exploramos, o complexo de perseguição, como sintoma, geralmente precisa de tratamento médico e psicológico especializado. Tópico 5. Complexo de Madonna prostituta. E agora vamos para um que mexe diretamente com os nossos relacionamentos, o complexo de Madonna prostituta. Esse aqui é puro Freud. E olha, é muito mais comum do que deveria ser.
Basicamente, alguns homens acabam dividindo as mulheres em duas categorias completamente opostas: as santas, puras, intocáveis, dignas de todo o respeito, e as pecadoras, sexuais, que parecem disponíveis, mas que nunca seriam dignas de um amor de verdade. É uma visão totalmente polarizada que simplesmente bagunça relacionamentos de um jeito impressionante. Freud escreveu sobre isso lá em 1912, no ensaio sobre a tendência universal ao rebaixamento na esfera do amor. O grande problema é que essa divisão impede conexões genuínas e saudáveis. Quer um exemplo clássico? Pablo Picasso. O complexo de Madonna prostituta aparece de forma muito clara nos relacionamentos dele. Biografias como Picasso, Creator and Destroyer mostram como ele tratava suas musas de um jeito completamente diferente das outras mulheres. Tinha aquelas que ele idealizava, colocava num pedestal, que inspiravam sua arte. Essas eram as Madonas. E tinha as outras, que ele via apenas como objetos sexuais, descartáveis depois de um tempo. Essa polarização surge até mesmo nas pinturas dele. É fascinante e um pouco perturbador ao mesmo tempo como isso moldou não só a vida pessoal do artista, mas também toda a sua obra. O complexo de Madonna prostituta é devastador porque atrapalha a intimidade de verdade. Como é que alguém vai ter um relacionamento saudável se não consegue ver a mulher como um ser humano completo? Ou ela é santa demais para ter desejos, ou é pecadora demais para merecer amor. É uma verdadeira prisão mental que prejudica tanto homens quanto mulheres. Tópico 6. Complexo de Deus ou Messias. E quando alguém ultrapassa todas as barreiras da realidade? Aí temos o complexo de Deus. Esse aqui é quando a pessoa literalmente acredita que tem poderes divinos ou que está num nível completamente acima dos outros mortais. É a megalomania no seu estado mais puro, relacionado diretamente ao narcisismo patológico. A pessoa se vê como um messias, um escolhido, alguém com uma missão divina na Terra. Parece absurdo, mas olha só quantos líderes de seitas, ditadores e figuras históricas desenvolveram exatamente isso. É um dos complexos mais perigosos porque pode levar a comportamentos extremamente destrutivos, tanto para a própria pessoa quanto para os outros. O exemplo mais chocante do complexo de Deus que eu posso dar é Jim Jones, o líder de Jonestown. Cara, esse homem se via literalmente como um messias. Começou como pastor, mas aos poucos foi se convencendo de que era uma reencarnação de Jesus Cristo, Gandhi e Lenin ao mesmo tempo. Imagina só a megalomania. O livro Raven, do Tim Reiterman, documenta toda essa escalada. Como ele foi manipulando centenas de seguidores, criando uma comunidade isolada na Guiana. E o final? O suicídio em massa de 1978, onde mais de 900 pessoas morreram porque ele ordenou. É aterrorizante como o complexo de Deus pode levar a tragédias dessa magnitude. O mais assustador do complexo de Deus é como ele se desenvolve aos poucos. Não é que a pessoa acorda um dia se achando divina, é um processo lento de desconexão com a realidade. Primeiro vem a sensação de ser especial, depois de ter uma missão importante, até chegar na crença de poderes sobrenaturais. E o pior, essas pessoas frequentemente conseguem convencer outros a segui-las. É por isso que vemos tantos cultos e movimentos extremistas liderados por figuras com esse complexo. Mas tem um complexo que vai na direção oposta, quando a pessoa carrega o peso do mundo nas costas. Tópico 7, complexo de culpa. E do extremo da megalomania, vamos para o outro lado da moeda, o complexo de culpa. Esse aqui é quando a pessoa carrega um peso emocional desproporcional, se culpando por coisas que muitas vezes nem são responsabilidade dela. É como se ela fosse um imã de culpa, atraindo toda a responsabilidade do mundo para si mesma. Geralmente, isso vem de traumas, de uma educação muito rígida ou de experiências que marcaram profundamente a pessoa. O resultado? Uma vida de autoflagelação constante, onde cada erro vira uma catástrofe pessoal. Isso pode levar tanto à depressão quanto a um altruísmo exagerado. A pessoa tenta compensar sua culpa ajudando todo mundo. Um exemplo que marcou a história é J. Robert Oppenheimer, o pai da bomba atômica. O complexo de culpa literalmente consumiu esse homem depois que ele viu o poder de destruição de sua criação. Em entrevistas famosas, ele citou o Bhagavad Gita: "Now I am become death, destroyer of worlds." Agora me tornei a morte, destruidora de mundos. Imagina carregar um peso desses. O cara era um gênio da física, mas passou o resto da vida atormentado pela culpa de ter criado uma arma capaz de destruir a humanidade. Ele até se opôs ao desenvolvimento da bomba de hidrogênio depois, tentando de alguma forma compensar o que havia feito. O complexo de culpa é traiçoeiro, porque pode até parecer uma virtude. Afinal, a pessoa está sempre se responsabilizando, pedindo desculpas, tentando consertar as coisas, mas na verdade,
É uma verdadeira prisão mental. A pessoa vive numa montanha-russa emocional constante, onde qualquer situação negativa vira motivo para se castigar. E olha que interessante. Às vezes esse sentimento de culpa se transforma em algo ainda mais complexo, quando a pessoa começa a usar o próprio sofrimento como uma forma de conseguir atenção e validação. Complexo de mártir. E chegamos ao último, mas não menos importante. O complexo de mártir. Esse aqui é quando a pessoa transforma o próprio sofrimento numa espécie de identidade. Ela sempre se coloca como vítima das circunstâncias, sacrifica-se pelos outros de forma exagerada e, consciente ou não, usa esse sofrimento para conseguir atenção, carinho e validação. É como se a dor fosse a moeda de troca dela com o mundo. Parece nobre à primeira vista. Afinal, quem não admira alguém que se sacrifica pelos outros? Mas quando isso vira um padrão de comportamento, pode ser uma forma bem sutil de manipulação emocional. A pessoa acaba viciada no papel de sofredora. 2 exemplos históricos mostram como o complexo de mártir pode aparecer de jeitos bem diferentes. Joana d'Arc é o caso clássico do martírio literal. Ela realmente morreu por uma causa, virou santa. Já Madre Teresa é mais um caso para debate. Dedicou a vida aos pobres, mas alguns críticos apontam que havia uma busca por um certo sacrifício próprio em suas ações, uma necessidade de sofrer que ia além da compaixão pura. Claro que são casos extremos, mas eles mostram como esse complexo pode tanto inspirar grandes feitos quanto esconder necessidades psicológicas bem profundas. É a linha bem fina entre o sacrifício de verdade e a busca por atenção através do sofrimento. O complexo de mártir é perigoso porque esgota tanto a própria pessoa quanto quem convive com ela. Imagina ter que lidar o tempo todo com alguém que está sempre sofrendo, sempre se sacrificando, sempre lembrando o quanto faz pelos outros. É emocionalmente cansativo. E o pior, a pessoa com esse complexo frequentemente estraga a própria felicidade, porque se ela ficar bem, perde a fonte de atenção e sua própria identidade de sofredora. É um ciclo vicioso, onde o sofrimento acaba virando um refúgio. E aí, reconheceu algum desses 8 complexos em você ou em pessoas próximas?